Olá, galerinha, tudo bem? Eu sou o professor Felipe, professor de Geografia. Estou voltando aqui para vocês para avançar no nosso conteúdo. Eu queria que vocês já percebessem aqui na tela que a gente agora está avançando no conteúdo. Nós estamos mudando completamente o tema da nossa aula. Falávamos sobre o continente americano e agora a gente vai falar sobre o continente asiático, beleza? Eu vou estar trazendo nessa primeira aula aspectos gerais relacionados ao quadro natural, cultural e a regionalização do continente asiático, beleza? Vocês vão entender numa boa. Primeiro, eu quero destacar aqui para vocês o continente asiático e a sua posição geográfica. Eu quero destacar para vocês aqui duas coisas. Uma grande extensão no sentido leste-oeste do continente asiático e uma grande extensão no sentido norte-sul. O que gera? Qual é a importância de eu entender isso, professor? É importante porque, se você tem uma grande extensão leste-oeste, você tem um continente com um número muito grande de fusos. O continente asiático apresenta mais de 10 fusos horários, beleza? Segundo, se você tem uma grande extensão norte-sul, e eu estou destacando aqui para vocês 3 paralelos importantes, linha do Equador, Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, nós temos também o continente asiático ocupando 3 faixas climáticas. A faixa tropical, a faixa temperada norte e a faixa também polar ao norte. Isso confere o quê? Uma grande variedade climática e também uma grande variedade de tipos vegetais. Isso atrelado a outros fatores, como, por exemplo, o relevo, que a gente vai ver daqui a pouco, é importantíssimo para a gente entender a distribuição do clima e da vegetação no continente asiático. Vocês vão entender isso com calma, beleza? Vamos lá. Aqui eu estou trazendo para vocês um mapa físico do continente asiático. No mapa físico do continente asiático, eu quero destacar duas coisas nesse primeiro momento. Primeiro, eu quero que vocês reparem aqui os Montes Urais. Os Montes Urais é um dobramento que faz a divisão entre a porção europeia e a porção asiática do território russo. Também posso dizer que os Montes Urais separam a Europa da Ásia. Tranquilo? E olhando mais aqui, eu quero que vocês reparem esta porção mais escura ao mapa. Aqui eu tenho a minha legenda de altitudes e eu quero destacar para vocês o quê? Aqui nós temos uma elevada altitude. Por quê? Porque nós temos nesta região a ocorrência de um dobramento moderno chamado de Cordilheira do Himalaia. O ponto mais alto do planeta encontra-se aqui, beleza? O ponto mais alto do planeta, você já deve ter ouvido falar, é o Everest, tranquilo? Com quase 9.000 metros de altitude. Isso é importante para você entender o clima e a vegetação do continente asiático? Também. Por quê? Porque a umidade que vem do oceano num período do ano acaba sendo parada neste planalto, parada aqui nesta cordilheira devido à extensa barreira orográfica e a sua altitude elevada. E isso vai conferir também à região um clima específico que vocês vão ver daqui a pouco. Beleza? Essa região aqui, mais escura, que indica uma depressão, eu vou falar mais à frente quando eu estiver falando com vocês sobre o Oriente Médio. Tranquilo? Vamos seguir. Eu estou trazendo para vocês aqui as placas tectônicas. Qual a importância da gente entender a posição das placas tectônicas no continente asiático? É importante porque nós temos aqui a porção leste do continente asiático, banhada pelo Oceano Pacífico, tranquilo? Aqui nós temos a Oceania e aqui nós temos a costa oeste do continente americano. E vocês percebam que nós temos o contato entre diversas placas tectônicas, ou seja, o choque entre diversas placas tectônicas. E isso confere a esta região uma grande instabilidade geológica, ou seja, uma grande presença de vulcões e terremotos. Tanto que nós temos nesta região este outro mapa, para ficar bem claro para vocês, que é a formação do chamado Círculo de Fogo do Pacífico, que é a região com o maior número de abalos sísmicos do planeta. Tranquilo? É uma região muito intensa em pontos geológicos? Sim, tanto que os países dessa região, dessa porção asiática, sofrem com graves problemas relacionados a maremotos,
tsunamis e terremotos. Se você lembrar bem, o Japão sofreu alguns anos atrás um tsunami que foi provocado por um maremoto próximo ao seu litoral, tranquilo? Que gerou morte de milhares de japoneses, inclusive a destruição de uma usina nuclear. Você tem também aqui nessa região um país chamado Indonésia, que no início dos anos 2000 foi impactado, no finalzinho do ano, eu lembro disso bem claramente, eu era mais novo, mas eu lembro, foi impactado diretamente por um gigantesco tsunami, tranquilo? Que foi causado também por um choque entre placas tectônicas, pelo desdobramento desse contato entre placas na região, e gerou a morte de milhares de pessoas, tranquilo? Era um momento de final de ano, a região estava lotada de turistas, o que agravou ainda mais o número de vítimas, beleza? A gente vai trabalhar depois uma aula específica sobre Japão, então eu vou falar especificamente sobre como o Japão se prepara para esses eventos extremos, beleza? Dando sequência aqui na parte física, eu queria passar para vocês também esse mapa, um mapa bem simples. Estou pegando o mapa mundi porque foi o mapa mais claro que eu encontrei, mas vocês vão entender numa boa. Aqui eu tenho o continente asiático e eu quero destacar para vocês como a posição geográfica e também o relevo, fora outros fatores como as correntes marítimas, ajudam a entender a posição dos tipos climáticos. Se você olhar aqui em cima na Rússia, você tem um clima chamado polar. Por que um clima polar naquela região, professor? Porque essa região está muito próxima ao Polo Norte, consequentemente, é uma região de temperaturas muito baixas, negativas, em todo o ano. Temperaturas aqui que chegam a menos de 50 graus Celsius. Tranquilo? Eu quero destacar também para vocês aqui nessa região, um azul mais claro, o frio de montanha. É exatamente a região do Everest, a região da cordilheira do Himalaia, os pontos mais altos dessa cordilheira. E apresenta um clima específico, um clima frio de montanha, ou seja, é um clima frio devido à altitude do relevo ali no local, beleza? Eu quero destacar também a presença de climas tropicais e semidesérticos aqui ao sul, beleza? Nós temos uma proximidade com a linha do Equador e nós temos também a presença das chuvas de monções, que eu vou explicar depois com calma, com carinho, para vocês entenderem. Beleza? Essas chuvas provocam um período de chuvas intensas e um período de seca nessa região do continente asiático. E se vocês repararem, aqui atrás da cordilheira do Himalaia, onde você tem este clima frio de montanha, eu tenho um predomínio de clima desértico. Esse clima também está diretamente relacionado à cordilheira do Himalaia, que impede o quê? O avanço das correntes úmidas vindas do oceano. Consequentemente, essa região se torna uma região mais seca, beleza? Lembrando que na Ásia nós temos os maiores desertos do mundo, beleza? Eu quero destacar para vocês também o clima aqui do Japão, um clima subtropical, beleza? Um clima bem parecido, por exemplo, com o clima que nós temos ao sul do Brasil, mas lá ainda se dá de forma mais extrema, porque ao norte do Japão você já tem uma ocorrência de clima frio, devido que à proximidade com o Polo Norte, principalmente com o Círculo Polar Ártico, beleza? Dando sequência aqui no conteúdo, eu quero trazer para vocês essa regionalização do continente asiático. Aqui eu tenho 6 regiões que vão seguir critérios culturais, critérios econômicos, critérios sociais, beleza? Vale destacar que o continente asiático é o continente que concentra a maior parte da população do planeta, é o continente que apresenta os países mais populosos, a China em primeiro lugar, a Índia em segundo lugar, apresenta também 2 dos 3 países mais ricos do planeta, a China em segundo lugar e o Japão. Tranquilo? Nós temos também potências militares, potências nucleares como a Rússia, a Índia e o Paquistão. Ou seja, é uma região importante, é uma região geopoliticamente muito efervescente, tranquilo? Principalmente aqui o Oriente Médio. É uma região que já foi palco de guerras, como, por exemplo, vamos dar destaque aqui à Segunda Guerra Mundial, com o ataque dos Estados Unidos no Japão no final da guerra, com as bombas nucleares, tranquilo? Também diversos conflitos travados no
na Rússia, que foi um país vencedor da Segunda Guerra Mundial, aliado aos Estados Unidos naquele período, vale destacar, tranquilo? Mas ainda assim é um continente com diversos conflitos e a gente vai trabalhar alguns conflitos, por exemplo, a gente na próxima aula vai trazer o Oriente Médio, tranquilo? Que sem dúvida é a região do continente asiático que mais apresenta a ocorrência de conflitos geopolíticos, religiosos, por diversos fatores que a gente vai trabalhar, tá bom? Falando aqui especificamente sobre cada região, eu tenho a primeira, a Ásia Setentrional, que abrange o quê? Abrange a Rússia, a porção asiática da Rússia, que apresenta clima polar e frio, vocês perceberam no mapa, devido à proximidade com o Polo Norte, tranquilo? Predominam ao sul a vegetação de taiga, a floresta de coníferas, e mais ao norte a tundra, vegetação adaptada ao clima extremamente rigoroso, a temperaturas baixíssimas ali na porção russa. Possui rios extensos, como o rio Oby e o rio Lena. São rios que saem lá de cima da Rússia e descem o território russo. Lá em cima eles se encontram congelados a maior parte do ano, mas ao sul esses rios eles servem para o aproveitamento principalmente da geração de energia elétrica, porque lá no sul eles não se encontram congelados. Região ocupada por campos de exploração de petróleo e gás, grandes plantações agrícolas se aproveitando de um solo extremamente rico, extremamente fértil, que é o Chernozion, beleza? O Sudeste Asiático, constituído pela Península da Indochina, lá embaixo, bem próximo da Oceania, ou Península Malaia, apresenta um clima tropical ou equatorial, está mais próximo da linha do Equador, logo tem um clima mais quente, predomínio de planícies e planaltos, região com grande incidência de vulcões e terremotos, está muito próximo do Círculo de Fogo do Pacífico, vocês podem voltar aí na aula que vocês vão perceber essa imagem. Apresentou grande crescimento econômico nas décadas de 70 e 90, tranquilo? Essa região apresenta alguns tigres e alguns novos tigres asiáticos que a gente vai falar mais à frente, vocês vão entender o porquê desse crescimento econômico, tranquilo? Que foi impulsionado principalmente por investimentos japoneses e dos Estados Unidos, tranquilo? Seguindo, eu tenho a Ásia Central, formada por aqueles países que vocês têm dificuldade para pronunciar: Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Tajiquistão e o Quirguistão. Essa região é uma região que ainda sofre muita influência da Rússia, tranquilo? É uma região que apresenta planícies, planaltos e montanhas e está bem próxima do Oriente Médio, tranquilo? É uma região ainda tensa, que apresenta ainda grandes rivalidades entre os países. Vegetação básica são as estepes, clima semiárido ou desértico, vocês podem perceber no mapa de clima essa ocorrência. É uma região marcada ainda por conflito entre as etnias e a exploração de petróleo na bacia do Mar Cáspio. Esse Mar Cáspio sofre grande influência ainda da Rússia, beleza? E, consequentemente, os Estados Unidos também busca atuar naquela região, expandindo o seu controle e até mesmo para vigiar a atuação russa naquele ponto. Por quê? Porque ali você tem exploração de petróleo, ainda que não sejam as maiores reservas, os maiores produtores de petróleo do mundo, beleza? A Ásia Meridional, essa Ásia Meridional é importantíssima, é a região marcada por grandes conflitos geopolíticos, sobretudo entre árabes e judeus, ou melhor, Ásia Meridional não, Oriente Médio, desculpa, eu estou olhando aqui no slide de outro nome. O relevo constituído no Oriente Médio é basicamente planaltos circundado por outros planaltos com planícies, situada entre o litoral e os conjuntos montanhosos. Lembrando que nesses litorais você tem bacias sedimentares, onde nós temos no deserto a ocorrência de grandes reservas de petróleo, e nós vamos trabalhar o Oriente Médio depois com calma, destacando os principais conflitos, tá bom? É a região grande produtora de petróleo do mundo, apresenta alguns dos maiores países produtores de petróleo, como a Arábia Saudita, o Irã e o Iraque, e isso já te dou uma dica, é importante para você entender a geopolítica e os conflitos na região. Apresenta rios importantíssimos, rios históricos, Eufrates, o rio Tigres, que, por exemplo, localizam-se
a planície da Mesopotâmia. Tranquilo? Predomínio de climas desérticos e clima semiárido, presença de estepes áridas e plantas xerófilas. Vocês já estudaram isso no 7º ano, quando nós falamos sobre a caatinga. Xerófilas são plantas adaptadas ao clima seco, beleza? Como, por exemplo, as cactáceas, os cactos. E nos locais de clima mais úmidos, a vegetação é semelhante à vegetação mediterrânea. Tranquilo? Nós falaremos ainda especificamente sobre o Oriente Médio. Então fica tranquilo que aqui a gente vai aprofundar o conteúdo, tá bem? A Ásia Meridional, também chamada de subcontinente indiano, já dou a dica, é onde nós temos a Índia, é caracterizada por abrigar povos indianos e indochineses. Apresenta 3 grandes unidades de relevo: o Himalaia, o Planalto do Deccan e a planície Indo-Gangética. O Himalaia é uma cadeia de altas montanhas, como eu já falei para vocês, onde nós temos os pontos mais altos do planeta, como o Pico do Everest, que é o ponto extremo. O Planalto do Deccan é constituído por rochas antigas e desgastadas por processos erosivos. Consequentemente, apresenta uma riqueza mineral muito grande. A planície Indo-Gangética, tá errado, isso daqui é Gangética, é formada pela ação das águas das chuvas e do rio Indus e Ganges. Tranquilo? Essa região já apresenta a formação de bacias sedimentares e, consequentemente, a presença de combustíveis fósseis. E o predomínio do clima tropical, sujeito ao regime das monções, que eu vou falar mais à frente quando eu falar sobre a Índia. A Índia não é o único país que sofre os efeitos das monções, mas sem dúvida é o principal, então eu estou deixando para quando eu falar de Índia, falar sobre as monções de verão e as monções de inverno. Beleza? Lembrando que isso é importantíssimo e isso com certeza vai aparecer na sua lista de exercício e vai aparecer também na sua prova, mas isso a gente trabalha mais à frente. Nós temos, por fim, o Extremo Oriente, que é a região que apresenta um bom nível de desenvolvimento econômico, onde nós temos, por exemplo, China, Japão e Coreia do Sul. 3 países que apresentam indicadores econômicos elevados. Nós temos China e Japão como grandes economias globais, tranquilo? E nós temos aqui um relevo caracterizado por montanhas, como no Japão o Monte Fuji, planaltos áridos e extensas planícies na península da Coreia e da China. Climas subtropicais e temperado no Japão, e na península da Coreia, climas frios e de montanha, e desérticos no oeste da China. Tudo isso você percebe naquele mapa que eu mostrei para vocês sobre os tipos climáticos. Tranquilo? Na região também se encontram 2 dos países remanescentes do sistema socialista, Coreia do Norte e a China. Tranquilo? Então é uma região geopoliticamente importantíssima, beleza? A gente tem percebido hoje a importância da China nesse contexto de pandemia. A gente tem percebido uma vulnerabilidade da indústria de todos os países, basicamente, na produção, por exemplo, de equipamentos de proteção individual para os hospitais. E esses países ficam reféns do quê? Da produção chinesa. Mas mais à frente a gente vai falar especificamente sobre China, porque é importante e merece uma aula específica, tranquilo? Mas nesse primeiro momento eu preciso que você tenha esse panorama geral do continente asiático com essas características gerais. Quando eu falar de Oriente Médio, eu vou falar do Mar Negro, tranquilo? Do Mar Morto, desculpe. Quando eu falar sobre Índia, eu vou falar sobre monções, vou introduzir um outro conteúdo que eu já sinalizei aqui para vocês, beleza? Quando eu falar sobre Japão, eu vou aprofundar nas questões relacionadas aos terremotos, vulcões e tsunamis, e vocês vão entendendo isso ao longo das aulas. Mas nesse primeiro momento, pega essa ideia geral do continente asiático que vai ser importante. Essa aula seria a nossa base, tá bom? Por fim, essa aula já consta na nossa apostila 3. Então eu peço para vocês, se vocês já têm a apostila 3, que vocês deem uma olhada, leiam a apostila 3, vejam o conteúdo, como se encontra na apostila 3, as características, beleza? E se vocês já puderem, façam alguns exercícios sobre esses aspectos gerais da Ásia, porque nós temos esses exercícios na nossa apostila. Lembrando que, de qualquer forma, eu vou estar mandando aquela listinha de exercício bacana para vocês estarem fazendo na quarentena, tá bem? A todos eu desejo uma ótima semana, fiquem em casa, se cuidem e um forte abraço. Abraço, gente!